Bom, nossa aula hoje vai ser sobre testes de hipóteses, tá? A gente viu na aula passada como montar intervalos de confiança, né? Então a gente está vendo, né, a probabilidade daquele estimador que a gente está trabalhando realmente pertencer a um intervalo dado. Agora, nessa teoria de estimação, né, além, né, de ver que é possível, né, por meio das estatísticas amostrais, a gente estimar parâmetros dentro de um intervalo, nesses testes de hipóteses, né, ao invés de a gente construir um intervalo de confiança, no qual a gente espera, né, que esse parâmetro esteja contido, a gente vai testar a validade dessa afirmação, né, sobre o parâmetro que a gente está trabalhando, né? Então, em um teste de hipótese, a gente vai procurar sempre tomar decisões a respeito de uma população com base em informações obtidas de amostra desta mesma população. É como se fosse algo mais ou menos assim. Aqui eu tenho uma população, né? Aí aqui eu tenho uma amostra dessa população. E aí eu tenho uma média amostral aqui dessa população. Vamos supor uma média 40, certo? E a minha hipótese inicial é que a média daquela população é de 38. Então, com base nessa média amostral, eu quero verificar se a minha hipótese, né, a minha hipótese de média da população ser igual a 38, se ela é válida ou não. Então, a gente vai através de uma amostra, né, através de uma média amostral, com a sua variância, com a quantidade de elementos dessa amostra, eu vou verificar uma hipótese que foi dada em cima da população. Então, a minha hipótese é, bem, de acordo com essa média amostral, eu acredito que a média dessa população seja 38. Então, eu vou verificar a probabilidade, né, disso aqui realmente ser verdade. E aí eu estou fazendo um teste de hipótese, ou seja, estou testando a minha hipótese inicial. E aí agora a gente vai trabalhar com alguns exemplos, né, para ilustrar esses conceitos de testes de hipóteses. Então, através dos exemplos, a gente está mostrando quais são os conceitos básicos e necessários para a elaboração desse teste. Então, primeiro exemplo. Um detetive de polícia, ele é encarregado da investigação de um crime. Baseado nas evidências encontradas, o detetive suspeita inicialmente do mordomo, né, e precisa decidir então se prende ou se libera. Por outro lado, o mordomo pode ser culpado ou inocente. Assim, há 4 possibilidades. Então, seria assim, né, eu posso montar um diagrama de possibilidades. Então, eu tenho inicialmente o primeiro suspeito, que é o mordomo. Esse mordomo, ele pode ser culpado, aliás, culpado ou ele pode ser inocente. E acerca disso, eu posso tomar 2 decisões diferentes. Eu posso prender ou liberar, né? Aqui também. Eu posso prender esse mordomo, né? Ou liberar. E aí a gente vai analisar que existem erros cometidos aqui, né? Quais são os erros? Quais são os possíveis erros que eu posso cometer? O mordomo ser culpado e eu liberar ele. Então aqui existe o primeiro erro, né? E ele ser inocente e eu prender. Então aí também existe um erro. Então são 4 possibilidades. Aqui seria correto, né? Eu prender o mordomo culpado. E aqui seria correto eu liberar o mordomo inocente. Então, na verdade, a minha decisão ela vai se basear através de uma hipótese inicial. Então, se o cara primeiro suspeita que ele é culpado, a hipótese inicial dele é essa, ele é culpado. Mas aí eu posso cometer erros em cima da minha hipótese inicial, porque embora, né, eu deduza que ele seja culpado, eu posso liberar um mordomo culpado, né? Então, a gente vai ter que analisar a hipótese inicial, né,
uma outra hipótese que a gente vai chamar de alternativa, e aí a gente vai vendo agora durante o desenvolver desse exemplo. Então aqui, ó, a gente tem exatamente, né, os resultados daquele diagrama de possibilidades que eu fiz no quadro anterior. Então, ó, ele pode prender o mordomo quando ele é o assassino, então isso é uma decisão correta. Ele pode prender o mordomo quando o mordomo é inocente, então isso seria um erro. Eu posso liberar o mordomo enquanto ele é o assassino, então seria outro erro. Ou posso liberar o mordomo quando na verdade ele é inocente, isso seria correto. E aí seria o quadro das minhas possibilidades. Aqui, o detetive e as suas decisões, certo? Ele pode liberar ou prender. E o mordomo, de acordo com as hipóteses. Eu posso considerá-lo inocente ou culpado. Então, ele pode prender o inocente, que isso seria errado. Ele pode liberar o inocente, que seria certo. Prender um culpado, que seria certo. Ou liberar um culpado, que seria errado. Então, aqui, gente, se o problema do detetive, né, fosse de uma origem estatística, a primeira providência que ele teria que tomar seria formular a hipótese nula. Então, a gente vai perceber que existem dois tipos de hipóteses dentro do teste, tá? Um H0, que a gente vai chamar de hipótese nula, e um H1, que a gente vai chamar de hipótese alternativa. A gente sempre vai montar as nossas hipóteses de forma que o meu H0 ele vai ser rejeitado. Então, eu vou colocar... A gente sempre vai procurar rejeitar a hipótese nula. Então, eu sempre vou procurar considerar a hipótese nula como aquilo que eu acho que não é. Então, se eu considero o mordomo culpado vai ser a minha hipótese alternativa, tá? Então, por quê? Eu vou montar um teste de hipóteses em que existe uma hipótese inicial. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, né? Só que eu quero exatamente rejeitar essa hipótese, então eu quero provar que ele é culpado como uma hipótese alternativa. Então, na hora da gente montar o nosso teste de hipóteses, é muito importante a gente perceber isso. Então, se a minha hipótese inicial, né, de quem está querendo realizar o teste, é que, eu acho realmente que o mordomo ele é culpado. Então, essa hipótese, ela passa a ser alternativa, porque num teste de hipóteses, a gente monta o esquema de forma a rejeitar a hipótese inicial, que é a hipótese nula, tá? Então, aqui, ó, a hipótese nula, normalmente designada por H0, é uma afirmação que é estabelecida com o objetivo de ser testada. Ela pode ser rejeitada ou não. Normalmente, tá? A hipótese nula é formulada de tal forma que o objetivo é rejeitá-la. Então, no entanto, como o detetive ele suspeita do mordomo, então ele considera a hipótese nula como mordomo inocente e a hipótese alternativa como mordomo culpado. Observem, né, que o método ele é aplicado para se testar a hipótese nula. A hipótese alternativa ela vai ser aceita somente, né, se a hipótese nula for rejeitada. Ou seja, a estratégia é tomar uma decisão em relação à hipótese nula. Ou seja, eu quero rejeitar a hipótese nula. A decisão é essa, porque eu rejeitando a hipótese nula, qual é a hipótese que me sobra? A alternativa. Então, depois de a gente examinar todas as evidências, o detetive deve rejeitar, né, a hipótese nula e concluir que o mordomo é culpado. Ou então, ele pode não rejeitar a hipótese nula e aí ele vai concluir que o mordomo é inocente. Note que essas conclusões sempre são estabelecidas em termos da hipótese. E aí ele pode cometer dois erros. O primeiro erro é quando ele rejeita a hipótese nula. Então, aqui ele rejeita. Só que aí ela é verdadeira, ou seja, o mordomo era inocente. Realmente, a nossa hipótese nula é que o mordomo era inocente. Então, se eu rejeito ela, é porque eu estou concluindo que ele é culpado. Mas eu vou cometer um erro quando esse mordomo realmente for inocente. Então, aqui, o mordomo sendo inocente, eu acabo prendendo ele, né?
E o erro do tipo 2, eu não rejeito a hipótese nula, ou seja, eu concluo que ele é realmente culpado, mas eu acabo liberando ele, né? Isso aí acaba sendo falso. Então, existem 2 erros aqui. A gente viu naquelas tabelinhas anteriores como que são esses erros, né? Botei aqui a tabelinha novamente para a gente analisar, olha só. Então, se a hipótese nula for verdadeira, né, ou seja, o meu mordomo for inocente, se eu rejeito essa, né, hipótese, eu estou cometendo um erro. Ou seja, ele é inocente, eu acabo prendendo o mordomo. Ou, se eu considero a hipótese como falsa, aí beleza, então eu não considero ele inocente, prendo ele e está ok. Agora, a hipótese nula é verdadeira, ou seja, o mordomo ele é inocente e eu não rejeito, então eu libero ele, então tá ok. Mas se o mordomo, eu considero o mordomo inocente como sendo falso, ou seja, ele é culpado, né? E eu libero ele, estou cometendo um erro, certo? Então, evidentemente, o erro do tipo 1 ele pode ser evitado se nunca rejeitarmos a hipótese nula. No entanto, isso significa que o detetive nunca cometeria o erro de condenar um homem inocente. De forma análoga, o erro do tipo 2 pode ser evitado se sempre rejeitarmos a hipótese nula. E no exemplo, o detetive nunca liberaria um assassino. A teoria estatística trata de regras de decisão, tá, gente? Então, o nosso grande problema agora são as decisões a serem tomadas acerca desses testes de hipóteses, baseadas em probabilidades que tentam balancear esses tipos de erros. Então, eu vou ver aqui, ó, qual é a probabilidade maior de erro 1 ou de erro 2. Se a probabilidade do erro 1 for maior do que a do erro 2, né, eu vou não rejeitar o H0. Agora, se o erro 2 for maior, eu vou rejeitar o H0. E aí a gente vai calculando essas probabilidades da mesma forma que a gente fez até agora, que é considerando essas distribuições aproximadamente normais.